Oi, gente, vamos começar a nossa aula então sobre como desenvolver uma autoestima saudável, combatendo o bullying. E ao meu lado está a doutora Ana Lídia Agel, que também é psicóloga, terapeuta da família, é coach emocional e consteladora familiar. E tudo isso de uma maneira muito incrível, né, Ana Lídia? Vai acontecendo dentro do processo da sua carreira e com isso agregando valores importantes para todas as famílias. Antes de deixá-la falar um pouco mais sobre o seu trabalho, quero pedir a você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo, convide pessoas para então assistir sobre esse tema tão importante, que é entender o bullying e saber como lidar com tudo isso dentro da família, dentro dos outros ambientes como escolar, como a própria comunidade, e com isso vai agregar demais. Então eu quero convidar então a Ana Lídia que dê suas primeiras palavras então em nossa aula. Uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês de muito mais do que uma profissão, mas uma missão. É uma missão de vida, de ajudar vidas, né? Eu acredito muito que o conhecimento ele transforma. O conhecimento é como uma luz que ao entrar na sua mente, ao entrar na sua casa, ao entrar na sua profissão, essa luz ela irá te guiar com muito mais clareza, né, diante das suas ações. Então muitas vezes nós erramos porque nós andamos na escuridão. E andando na escuridão nós vamos cair, nós vamos esbarrar nas coisas, nós vamos machucar em pessoas, mas quando a luz do conhecimento vem, essa nossa caminhada fica muito mais direcionada. Uau! Então, entendendo um pouco mais sobre essa luz, e a nossa intenção, então, através dessa aula também, é fazer com que essa luz achegue nas casas, né? Envolvendo toda a família. Vamos falar, então, um pouquinho o que exatamente é o bullying. Então, o bullying tem sido difundido, né, já há alguns anos, essa palavra, principalmente nas escolas, mas o bullying significa uma violência psicológica que pode acontecer em qualquer contexto social. Então, quando nós falamos de bullying para uma pessoa mais velha, às vezes essa pessoa não consegue identificar. Mas quando nós perguntamos, não é na sua época de escola, ou mesmo na sua criação, você sofreu algum tipo de discriminação, ou você recebeu algum tipo de apelido, um apelido maldoso, com certeza todo mundo irá se lembrar. Então, o bullying ele é considerado pela psicologia como uma violência psicológica. E muitas vezes uma violência que pode até causar mais marcas permanentes do que a própria violência física. Porque a marca permanente é na formação da personalidade da pessoa. Então essa personalidade que está se formando, porque a ciência comprova que a personalidade irá se formar até os 18 anos, então essa personalidade sofrendo violência psicológica, né, em tanto termos da aparência física, quanto do jeito da pessoa, né, da forma dela lidar com muitas coisas. Então essa violência psicológica que é chamada de bullying, ela poderá corromper a formação da personalidade. Doutora Ana Lídia, vamos entender então qual a importância da cultura familiar diante desse processo então? Então, nós vamos falar da nossa cultura, né? Da cultura brasileira. A cultura brasileira, ela insere a criança muitas vezes em uma criação muito mais movida pela crítica do que pelo elogio, muito mais movida pelo reforço negativo, né? Do que pelo reforço positivo. Então nós temos inclusive uma frase cultural, que é aquilo que a pessoa faz certo, ela não fez mais do que obrigação. Mas aquilo que ela faz errado, aquilo sim precisa ser pontuado. Então, quando uma pessoa ela acerta, ela não recebe o reforço para a continuidade desse comportamento. Então, nós vivemos sim numa cultura mais movida por crítica. E se as pessoas entendessem o poder do elogio em todo e qualquer relacionamento, e principalmente na formação da personalidade de uma pessoa, as pessoas seriam, Mariana, generosas.
em elogiar os outros. Inclusive, você está muito linda, Uau, muito elegante hoje, mais do que nos outros dias. Uau! Eu acredito que o mínimo que a gente consegue é fazer com que a pessoa ela abra o seu coração e abra a sua mente para receber algo novo, né? É muito bom ouvir palavras tão fortalecedoras que nos enriquecem e trazem alegria para nossa alma. E essa alegria da alma, muitas vezes, ela vem pelo que a gente ouve. Uau. Então, no consultório, eu recebo crianças que eu pergunto assim, me fala de você, me fala das suas características. E aí ela começa a dizer, eu sou muito custoso, eu sou desobediente, eu sou muito deselegante, eu sou muito feio, é isso que eu sou e ninguém gosta de mim. E aí eu pergunto, de quem você ouviu isso? Porque foi uma construção através do que ele ouviu. Construiu a respeito dele. E eu falo, isso não é verdade. Vamos construir uma nova visão sobre você mesmo. Então o bullying, ele pode acontecer dentro da nossa casa, muitas vezes com as pessoas mais próximas e mais importantes. Às vezes pessoas que nós mais amamos são pessoas que não têm cuidado com a forma de falar, falam de qualquer jeito, até movidas por outro conceito cultural, que já que nós estamos falando de cultura, Sim. Geralmente as pessoas dizem assim, em casa eu tenho liberdade para falar de qualquer jeito, porque a intimidade me dá liberdade de falar de qualquer jeito. Engano, erro drástico nos relacionamentos interpessoais. Porque são com as pessoas mais importantes, as pessoas mais caras da nossa vida, são as pessoas que mais nós temos que ter cuidado com as palavras. Porque ninguém tem o direito de falar tudo que pensa e tudo que sente. Mas se você usar a habilidade correta para falar, com certeza você vai ter o resultado esperado. E é tão interessante porque se nós observarmos a questão da maneira de falar, acreditamos que tudo pode ser dito. Sim. Só existe uma forma que é mais assertiva. Exatamente, a habilidade na comunicação. Então, falar nem sempre significa comunicar. Falar, qualquer pessoa que tem, né, esse sentido vai falar. Mas comunicar é uma arte. Então, nós temos que ter a habilidade correta para poder se comunicar, tendo a certeza de que aquilo que nós queremos, né, passar para o outro está compreendendo e não está tendo distorções nessa comunicação. Então, nós poderíamos até dizer que o bullying chega a ser uma distorção também na comunicação. Isso é tão forte porque nós entendemos que a maneira pela qual nós nos expressamos e nós falamos vai fazer com que essa comunicação traga frutos tanto positivos quanto negativos. E achei interessante, você estava me falar um pouco antes sobre a questão da forma de tratamento aprendida através da modéstia. Uau. Vamos caminhar um pouco dentro desse processo. Então, a modéstia também faz parte da nossa cultura. Eu acredito que foi a terceira forma que a gente trouxe da modéstia prejudicar essa comunicação e também essa formação da autoestima. Então, nós somos criados em uma cultura que nos ensina que a modéstia é necessária, aonde o que acontece? Então, você não pode reconhecer as suas próprias qualidades, os seus pontos positivos, não pontos de melhoria, né? Então, quando você se reconhece, é falta de modéstia. Quando, na verdade, isso é apenas ter uma autoestima saudável. Então, alguém que reconhece um ponto positivo é alguém que geralmente é criticado por falta de modéstia. O que geralmente a gente ouve dos nossos pais e avós? Baixa a bola, você está se achando, você tem que ser mais modesto. Como assim? Você não pode pensar assim a seu respeito. Então quer dizer que eu não posso ter autoestima? Não posso ter um apreço e uma valorização sobre mim? Então eu não vou reconhecer mais nenhuma qualidade que eu tenho. E isso é tão sério porque muitas crianças, elas até perdem a oportunidade de celebrar suas conquistas. Como eu vou celebrar uma conquista se lá na frente vão falar que eu não fiz mais do que a minha obrigação? Primeiro, você não fez mais do que a sua obrigação.
Segundo, você não está sendo modesto. E qual que era a outra que eu falei? A gente foi fluindo aqui na cultura, né? Depois elas vão receber por escrito. Vão sim, todo o resumo dessa aula eles vão receber sim. Mas enfim, o que nós queremos dizer é exatamente isso, né? Como a cultura familiar ela vem influenciar e como o bullying ele vem se apresentar como uma forma de violência muito grave verbal. Então, nós devemos parar e pensar, às vezes os nossos alunos que estão nos assistindo agora, como tem sido, eu quero te perguntar então, como tem sido a sua forma de lidar com as pessoas que você convive? Será que temos utilizado uma comunicação adequada? Sim. Porque a comunicação, se ela não houver uma conexão, ela dá toda uma mudança logística. Uma distorção. Distorce tudo. É que foi o segundo aspecto da cultura, que foi a habilidade na comunicação. Isso. Ok? Ok. E sabe o que me fez lembrar aqui agora, doutora Ana Lídia? Uma mãe comentou comigo assim, Ariana, tem como meu filho entrar hoje sem a mochila? Eu falei, uau, ok. Pode me explicar só como tudo isso ocorreu? Aí ela disse assim, sabe o que é? Na hora de entrar no carro, eu dei a volta, entrei e falei, filho, pega a mochila. Aí ele pegou a mochila que estava próximo à porta e, como de costume, ele sempre coloca na lateral e entra pelo outro lado, porque aí eu já coloco. Então, na cabeça dele, eu ia colocar. E na minha cabeça, ele colocou e estava tudo certo. Quando eu percebi, a mochila tinha ficado na garagem da minha casa. Comunicação. Comunicação, muitas vezes, não averiguada. Uau. Então, quando nós nos comunicamos, nós temos que averiguar se o outro compreendeu e se o outro executou. Ainda mais quando foi um pedido. Então, o erro na comunicação, ela também gera uma espécie de violência psicológica. Porque, às vezes, eu não quero ofender, mas o outro está se sentindo ofendido. É como ele se sente. É como ele se sente. Essa é a grande questão na comunicação. Doutora Ana Lídia, vamos então deixar de uma maneira prática agora? Quais são os sinais que a gente pode detectar, então, que aquela criança ou adolescente esteja sofrendo bullying? Vamos lá. Eu acredito que um dos primeiros sinais é o isolamento social. Então, essa criança ou esse adolescente que está sendo vítima de algum tipo de crítica, de violência psicológica, de depreciação, né? Tanto das suas características físicas quanto emocionais. Ela vai começar a se isolar, ela vai começar a ficar uma pessoa mais calada mesmo dentro de casa. Às vezes ele quieta no quarto dela, ou às vezes compenetrada nos aparelhos sociais mesmo, né? Aparelhos eletrônicos, nas redes sociais, que eu queria falar, porque hoje em dia é normal. Então eu penso assim, não, normal, tá no celular, ou tá no computador. Não. Perceba como está sendo a interação. Ele se afastou mais? Então nós percebemos, além do isolamento, agressividade. Então, quando a pessoa tenta se aproximar dessa pessoa que já está manifestando isolamento, a primeira manifestação, né, após o isolamento é a agressividade, que é uma forma de se proteger. Então, já ouviram falar que a melhor defesa é o ataque. Então, essa pessoa não está se sentindo segura. Então, quando uma pessoa se aproxima, seja um colega de sala, seja uma professora, entendeu? Seja uma coach, seja a própria mãe, geralmente a agressividade vai manifestar. Dentro desse isolamento, você precisa perceber como está a alimentação dessa criança e desse adolescente. Porque ele pode ter dois comportamentos opostos. Ou ele começa a comer demais por compulsão, como uma forma de tentar suprir, né, aquela dor, aquela carência emocional, porque a comida geralmente ela é a mais percebida em questões de oscilações mesmo de humor, como o contrário, que é parar de comer. Então essa criança, esse adolescente, ele perde o apetite completamente, né? E aí você está percebendo que você está tendo que obrigar mais a comer. Opa, filho, está acontecendo alguma coisa? É um alerta. É um alerta. Isolamento, agressividade, a falta de apetite ou a compulsão alimentar. Nós também temos, né, ainda a necessidade de perceber a questão da automutilação. Já foi falado muito sobre a automutilação e nós imaginávamos que seria só nos braços, de uma forma mais evidente.
Apesar de que os adolescentes costumam sempre andar de blusão de frio, mesmo em meio ao calor, para tampar. Mas hoje eles também se automutilam na barriga e nas pernas, em lugares que são menos visíveis ainda. Então fique de olho nessa questão corporal, porque a pessoa que está sofrendo violência psicológica, de alguma forma ela tem que compensar essa violência, essa dor emocional, projetando essa dor, por exemplo, em dores físicas, ok? Que a restrição do diálogo eu já tinha dito, que é essa falta de comunicação, isolamento, né, que às vezes vai agredir, o abuso das redes sociais. Vamos falar sobre a questão do comprometimento na formação da personalidade da criança? Sim. Por exemplo, algumas mães às vezes comparam os filhos na tentativa de impulsionar, de fazê-los compreender, achando que vai estar dando uma motivação. E aí o que ocorre? Eu acho que isso acontece até na escola. O que a psicologia nos traz sobre isso? Então, vamos lá. A psicologia, ela declara que ninguém é igual a ninguém. Isso é o básico. E se ninguém é igual ao outro, por que ele é passível de ser comparado ao outro? Cada um tem o seu próprio tempo, a sua própria capacidade. Então, nós só podemos ser comparados conosco mesmo. Então, hoje eu estou me comparando a um peso que eu tinha antigamente, entendeu? Eu vou na nutricionista, eu falo, eu estou muito gorda. Ela fala, você não está. Eu falo, eu estou em comparação a mim mesma. Entende? Então, nunca nós devemos comparar o êxito, a performance de um filho ou de um aluno ao outro. Nunca, jamais. Isso não impulsiona, isso não motiva, pelo contrário, é mais uma violência psicológica. Então, nós vamos liberar agora para você um código sobre uma frase que vem a ser extremamente marcante nesse momento, nessa fala. Não podemos deixar de não registrar, que diz respeito. A comparação não foi criada para ser utilizada com as pessoas? Você nunca a não ser que seja dessa forma. Ela com ela mesma. A sua performance. Exatamente, com a sua própria performance. Porque ninguém deve ser comparado a ninguém. Ok. Muito bom. E vamos falar de um outro ponto também que ocorre através desses sinais que podem ser detectados, que vem a ser a agressividade. Porque algumas crianças, elas ficam um pouco mais agressivas no tratar com família, no tratar com os pais, no tratar com os professores, e de repente eu vejo aquilo dali só como um mau comportamento. Mas na verdade ela pode estar sofrendo algo por trás disso que está ocasionando ela agir daquela forma. Porque muitas vezes, né, é muito prático e comum a gente rotular uma pessoa pela ação dessa pessoa. Então nós temos que fazer essa pessoa entender que ela não é o que ela faz. Ela é uma essência, ela é uma identidade. Ela é muito mais do que aquilo que ela está manifestando. Então é muito importante, diante de uma situação manifesta, uma ação, mesmo que seja inadequada, você perguntar para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, o que está acontecendo? Você não é assim. E trazer realmente a identidade dele, né? Você é uma pessoa, o quê? Tão atenciosa, né? Eu gosto tanto dessa sua forma de ser, né? Na nossa sala de aula, você faz a diferença aqui. E até é algo que eu gosto muito de propor, tanto para pais quanto para professores, é sempre tentar fazer o seu aluno ou seu filho se sentir o preferido. Nunca comparando e nunca depreciando o outro, mas dizendo, tem assim um carinho especial por você, porque você é especial. Então não olhar a ação, mas olhar o que está por detrás. O que está ocasionando a ação e trazendo a essência. E com isso fazer com que todos se sintam preferidos e não preteridos? Exatamente. Vamos falar a diferença. Então, preterido é aquele que se sente, né, excluído, é aquele que sente que tem uma acepção contra ele. E sempre que a pessoa se sentir preterida, a principal reação dela vai ser se afastar mais ainda. Se afastar e prejudicar ainda mais os relacionamentos. Então ela vai ter uma queda. Uma pessoa que não é reforçada,
positivamente, que não é incluída, que não se sente pertencente, sempre a reação dela vai ser se afastar e ter um declínio nessa performance. Então, eu acho que a palavra mais importante até do que se sentir preferida, eu gosto dessa palavra, porque eu me sinto preferida. Eu estou extremamente me sentindo preferida ao seu lado também. Eu falo que eu sou a preferida de Deus, sou a preferida do meu marido, sou a preferida dos meus filhos, sou a preferida de todos. Mas o que eu quero dizer? A palavra especial, ela tem muito valor. Então, seja generoso em dizer essa palavra. Você é muito especial. Né? Por que você está agindo dessa forma? Você tem um valor especial para mim. Muito bom. Vamos liberar mais um código, então, que diz o seguinte: você é muito mais importante do que aquilo que você faz. Então, tem a ver com a essência. E a identidade. E a identidade da pessoa. Isso. Maravilha. Quero te perguntar, qual foi a última vez que você disse para alguém que essa pessoa é a sua preferida? Quero deixar, então, um love work aqui e te pedir que você fale com essa pessoa, ou por telefone mesmo. Mensagem. E uma mensagem, e diga para essa pessoa: você, de fato, é uma pessoa que é o meu preferido, ou é a minha preferida. E diga os motivos. Isso, por sua atenção, legal, pelo seu gesto, pelo seu cuidado, pela maneira pela qual você sempre me recebe. Isso. Então, acredito que fará uma diferença na vida dessa pessoa. Eu tenho pacientes preferidos. Eu já chego e falo: você é meu preferido, e você é minha preferida. E eles se sentem preferidos. Ótimo. E quando eles vão se despedir da sessão, eu falo assim: sempre é um prazer poder te atender, porque você realmente é a minha preferida. Eles saem voando. Isso é bom. E eu sou sincero, tá? Como é bom a gente poder verbalizar e falar de coisas boas. Percebe que a gente está trazendo para vocês, de uma maneira muito leve, uma atitude que é totalmente assim, menosprezada. A gente muitas vezes deixa de lado tudo isso que está acontecendo e não valoriza o que o outro está sentindo. Mas o bullying é uma coisa séria, porque ela pode se agravar na sua fase de infância, adolescência e percorrer na fase adulta, trazendo assim transtornos, problemas de diversas formas e até prejudicá-lo em seu ambiente de trabalho por coisas que ele ouviu ou de seus pais ou na infância. Exatamente. São palavras que vão ecoar na fase adulta, trazendo complexo de inferioridade, trazendo muitas vezes sentimentos, entendeu, de desvalor e também atrapalhando nessa inclusão social. Muito importante. Então nós estamos, através desses códigos que você está nomeando, nós estamos dando técnicas específicas para combater o bullying e a violência psicológica em qualquer contexto. Porque são códigos tão importantes que vão reforçar na formação da personalidade delas aquilo que vai ter muito mais valor, que vai ser muito mais positivo, que vai ser muito mais reforçador. E você disse algo que são ações tão simples, né? Como, por exemplo, esse terceiro código que nós vamos liberar para você. Faça todos os seus alunos ou todos os filhos se sentirem preferidos. E especiais. Uau, vou acrescentar aqui então. Preferidos e especiais. Isso. Quer dizer que você é uma pessoa muito especial. Sim, de valor. E muito valor. De valor. Muito bem. Você me fez lembrar de um cumprimento africano. Sim. Me fala mais sobre ele. Eu amei. Você estava me contando um pouco sobre ele. Eu falei, pronto, vamos mencionar. Então, deixa eu falar de forma bem rápida, mas eu acho que vale muito a pena nós compartilharmos com vocês um cumprimento africano muito simples, de um povo simples, mas de um povo muito intenso e verdadeiro, aonde a primeira pessoa olha nos olhos e diz Shawana, e a outra pessoa responde Shikoba. Shawana significa, então, eu te vejo, você tem valor para mim, ou você é importante para mim. E a pessoa que responde Shikoba diz, então eu existo para você. Então esse cumprimento, ele dá para nós justamente essa importância de pertencimento.
Para pertencer, eu preciso existir para o outro. Eu preciso ser considerado, eu preciso ser valorizado. E muitas vezes passam alunos pelas nossas salas, passam pessoas pela nossa vida e que elas não vão se sentir valorizadas ou nem existentes para nós. Então, se você deixou alguém passar sem essa percepção, que você possa se retratar enquanto há tempo, né? Tanto com parentes, tanto com alunos, com filhos até. Então vamos fazer esse cumprimento entre nós? Chauana, Chicoba, eu te vejo. Você é importante para mim. então eu existo para você? Você existe. É muito querida, inclusive. Eu amei. Como é bom. E, gente, não tem como eu transmitir a energia, o olhar, sabe? É uma conexão muito forte. Verdade. Que eu recomendo, então, que você faça com uma pessoa especial, que você considera muito como sua preferida, que são todos. Todos, inclusive a pessoa da limpeza do nosso trabalho, viu? É isso aí. É aquela pessoa que você olha nos olhos e diz bom dia, tem um ótimo dia de trabalho, a pessoa derrete. Porque ela é mais importante do que aquilo que ela faz. Exatamente, você a viu e deu pra ela um senso de Maravilha. valor. Gente, isso é lindo. Maravilha. Vamos deixar uma outra dica para pais, então, aprender a lidar melhor com o bullying. Através de que forma, Ana Lídia, pode colocar, então, a respeito da... Exatamente, a psicologia ela trata de uma forma, o coaching trata de outra, professores fazem de outra, a respeito do feedback crítica. da crítica. Vamos explicar de um modo prático aqui. Porque nós falamos que a nossa cultura ela é muito mais predominante na crítica e não no elogio. Okay. Isso significa que eu não posso, então, fazer nenhuma crítica para o meu filho, para o meu aluno, para não prejudicar a personalidade dele? Jamais. As críticas são necessárias nessa construção. Mas eu preciso fazê-la da forma correta, de forma que ela não vai se achar todo o problema, todo o ponto negativo. Ou seja, dentro de uma situação negativa ou de um ponto de melhoria, vamos falar dessa forma, sempre tem alguma qualidade que pode ser evidenciada, porque ninguém é todo ruim e ninguém erra sempre. Então nós vamos primeiro evidenciar uma qualidade, um elogio, faça a crítica no meio, termina com o elogio. Hoje eu estava, inclusive, escrevendo um e-book. Uau! Que logo vocês terão notícias Muito no meu bom. site. Faça o amor dar certo. Já tá com a dica Olha aqui. isso! Consteladora familiar e terapeuta de família. E lá eu estava dando uma dica, por exemplo, sobre o trânsito. Que a gente briga muito no trânsito. Então você diria assim, por exemplo, um exemplo de crítica sanduíche. Você é tão bom motorista, mas poderia às vezes ficar mais atento aos sinaleiros, né, às ultrapassagens, porque com certeza, com toda a experiência que você tem no trânsito, você sofreria menos desgaste. Eu fiz 2 elogios. Você é tão bom motorista, a sua excelente experiência no trânsito, mas você tem que ser mais atento aos sinaleiros, né? Aos sinais e às ultrapassagens. Simples, né? Você é tão elegante. Por que você agiu dessa forma agora com a sua professora, com a sua coach? Okay. Isso não combina com você, porque você é uma criança muito educada. Você é elegante, você é educada. Por que você agiu dessa forma? Crítica. Crítica sanduíche ou feedback burger. É o pão, a carne e o pão. Um hambúrguer simples, né? Pão, carne, pão seria elogio, crítica e termina com elogio. Perfeito. Com isso, nós queremos deixar essa dica para você que é pai, para você que é professor e deseja, então, trabalhar esses pontos de melhoria e mostrando, então, como agir de uma maneira mais assertiva através da linguagem da comunicação. E eu quero dizer para você que faz parte da nossa comunidade VIP, muito obrigada por vocês terem assistido a mais essa aula e você que deseja conhecer e entender um pouco mais como fazer parte, nós colocamos um link para você ter acesso então aos cursos e entender quais são as possibilidades de encontrar e agregar valor não somente à sua carreira, mas também como alguém que participa da comunidade para crescer e avançar. Quero te agradecer em especial, muito obrigada por ter assistido e nós esperamos vocês
na nossa próxima aula. Mas antes, doutora Ana Lídia, suas palavras finais. Eu quero simplesmente agradecer por vocês terem nos ouvido, por vocês terem essa disposição em aprender, por vocês investirem tempo e recursos no aprendizado. Porque, afinal de contas, enquanto vivermos, seremos eternos aprendizes. E quanto mais aprendermos, mais teremos sucesso nos nossos relacionamentos e teremos paz no nosso coração. Muito obrigada, um beijo grande no seu coração e conte conosco na sua caminhada. Nos tempos de luz, nos tempos em que cada vez mais nós vamos buscar, então, esse conhecimento para trazer uma desenvoltura dentro de casa através de uma linguagem, através de uma fala, através de um abraço, através de um toque, um elogio. Então, foram vários ensinamentos deixados por você hoje e nós queremos te agradecer. Esperamos você até a próxima. Obrigada, espero estar aqui novamente. Tchau, gente. Não esqueça de deixar o seu like.